agradecendo todos aqui do William Crookes, né, pela oportunidade de falar, né, afinal, uma das casas mais tradicionais de Maceió, essa reunião de sábado à noite, e todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, né, na noite em que nós comemoramos o aniversário de Chico Xavier, e que nós vamos ter logo mais, né, as cartas psicografadas, né, então a concorrência hoje realmente não me favoreceu muito. Então, muito obrigado a todos que estão aqui. O tema que foi proposto foi pensamento e vida, e a gente viu na mensagem inicial, moramos em espírito onde projetamos o pensamento. Vejam só, moramos em espírito onde projetamos o pensamento. E a preocupação a gente vê uma preocupação exuberante nessa questão do pensamento positivo, na saúde, na condição de vida terrestre de uma forma geral, ligadas às religiões, não ligadas às religiões. E dessa forma, a gente, até para abordar o tema, a gente tentou buscar e contemporizar como a doutrina deve ser os problemas filosóficos, religiosos e científicos associados ao cotidiano físico, material e também espiritual. Vemos que o problema de pensamento não é um problema só de nós aqui, né? Então, nesse momento, até peço a vocês que nós esvaziemos os pensamentos, os problemas, as dificuldades, para que a gente tente, num momento neutro, né, absorver um pouco desse conhecimento que a gente estudou, né? A gente não é dono da verdade, também somos eternos aprendizes. Também o foco tá bom? E, né, trago o abraço fraterno de todos os irmãos do Instituto Herculano Pires, do qual faço parte. Na verdade, fazemos parte da doutrina espírita e não de entidades, mas onde a gente tem alguns trabalhos. E nesse sentido, eu acho que o pensamento, ele tem, ele é o fruto de vários estudos, várias pesquisas, do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual. E na nossa vida, até depois que o Márcio propôs o tema, a gente tentou ver, eu tentei até fazer uma análise mais assim, profunda do pensamento das pessoas, encarnadas e desencarnadas. E a gente vê como o pensamento nos prende, como nos tira do processo da liberdade. E Emmanuel nos traz, né, hoje, para começar a nossa conversa, o reflexo mental mora no alicerce da vida. Então vocês vejam, né, como é importante pensar direito. Nesse sentido, a gente tem vários pensadores que falam de pensamento. Sem ser um pleonasmo vicioso, né, mas pensar em pensamento, existem vários pensadores que discutem. Por exemplo, o semelhante atrai o semelhante. Jerry Ster Hicks. Então, isso serve para nós, encarnados, e também serve para nós na relação com desencarnados, e dos desencarnados também, que às vezes nós também seguramos no pensamento. O que você irradia em seus pensamentos, sentimentos, imagens mentais e palavras, você atrai para a sua vida. Da Catherine Ponder, em Leis Dinâmicas da Prosperidade. Então vocês vejam, se a gente for em diversas religiões, em diversos pensadores, a gente vai todo mundo fala que a gente precisa pensar melhor. Cada pensamento deve se manifestar de acordo com a sua intensidade. O mais leve pensamento de inteligência aciona um poder na lei para produzir algo correspondente. Ernest Holmes. E a gente tem, alguns anos atrás, creio que 6 ou 7 anos atrás, aquele livro, né, que foi best-seller nos Estados Unidos, que foi aquele The Secret, né, o segredo, que todo mundo falava do poder do pensamento, mais no sentido do material, de trazer coisas materiais, mas também no sentido de sair de processos dolorosos de doença. E um dos pensadores dessa coisa é o Bob Proctor, que ele fala que tudo que acontece na sua vida é você que atrai. É fruto do que você pensa. Observe o que está passando pela sua mente, você está atraindo isso tudo.
Bom, enfim, o que eu estou trazendo para vocês é uma introdução dos pensadores, né, sem pensar, né, na parte espírita e religiosa de nada. Mas uma coisa é certa, a gente tem centenas de livros de autoajuda, de doma, me permitam o termo, né, de domar o pensamento, e a gente vê que nós, dentro da doutrina espírita, se a gente for amar-nos e instruir-nos, não necessitaríamos tanto desses livros na absorção do pensamento, na absorção da doutrina. Então nós temos um livro que eu acho que ele é o verdadeiro domador de pensamentos e que a gente ainda não consegue absorver, e que é o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro das passagens das Boas Novas de Jesus, interpretadas sem as máscaras e sem os véus, fazem com que nós tenhamos então um pouco de conhecimento e possamos já entender que pensar faz parte de um processo espiritual, material, físico, né, mental, e que vai fazer com que nós tenhamos uma influência direta do pensamento no processo evolutivo nosso. Não só no processo evolutivo como espírito, mas também como encarnado nessa vida temporária que estamos aqui. E hoje, como não podia deixar de ser, nós não tínhamos... O Pensamento e Vida foi escolhido também porque é uma obra psicografada pelo Emmanuel, Espírito Emmanuel de Chico Xavier, e que nós vamos usar o alicerce desse livro para conversar com vocês sobre, né, essa grande interação do pensamento e da vida. Eu tentei não seguir o livro de uma forma literária. Eu vou usar o alicerce dele, mas eu vou trazer muita coisa de outros pensadores e mais da doutrina, né, do Pentateuco, para que a gente tenta ver que a correlação é direta do pensamento no processo evolutivo. Do pensamento, eu, pessoa, no meu pensamento, e do pensamento de nós ao longo dos milênios em que fomos e voltamos. Então nós temos duas formas de pensar sobre pensamento, né? A primeira delas, eu aqui encarnado, como eu melhoro meu pensamento para melhorar essa condição na minha passagem. E a outra é entender que os pensamentos evoluem e que nós estamos dentro de uma média de pensamentos que fazem, como que eu posso dizer, a locomotiva, o andar da humanidade. Quantos pensamentos nós temos no país nesses últimos tempos? Né? Pensamentos de dicotomia, de separação. Estou falando de Brasil, mas nós podemos falar né, em relação ao mundo inteiro. E Allan Kardec, na Gênesis, ele já traz para nós uma coisa muito interessante, que é os pensamentos bons impõem-lhes luminosidade e vibrações elevadas que culminam em boas sensações. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Vejam lá na Gênese de Allan Kardec como ele já fala da importância do pensamento num processo do ser encarnado, num processo do espírito e num processo de uma humanidade. Ontem eu vinha, nessa encarnação, estou como professor universitário, e eu vinha dando carona de Viçosa para Maceió para uma aluna. E naquela conversa sobre pensamento, ela começou a se abrir e falar de que está indo no psicólogo, que estava com grandes problemas de pensamento. Uma aluna muito inteligente, mas que não tem motivação. Não tem nenhuma motivação para ela, faz por fazer. E ela se culpava que ela não tinha como... ela não tinha motivação, ela sabia, ela se estressava por não estudar, mas na hora de estudar ela não estudava. Mas eu falei, o que está acontecendo? Olha, nem minha psiquiatra, nem meu psicólogo, e eu tenho uma labirintite, que não era labirintite, que de vez em quando ela tinha, né? E eu falei, o que é o seu pensamento? Não, meu pensamento é esse. Tá bom, meu pai tem como me sustentar, um militar. E daí fui entrando, né, naquela conversa sobre o pensamento, sobre a motivação do evoluir dentro dessa encarnação.
E fui conversando e falei, você tem namorados? Né? Chegou um momento que foi dos namorados. Ela falou, professor, eu nunca falei isso para minha psicóloga, mas eu não sei se eu gosto de menino ou de menina. O pensamento dela era tão vago em relação à sua evolução que nem a sua condição pessoal ela ainda conseguia entregar com 26 anos. Né? E aquilo me chamou muita atenção porque eu vejo, né, que muitos hoje, né, e nós vamos ver que isso tem uma responsabilidade total de nós, fiéis depositários dos nossos filhos, num processo de cadência, né, nós vamos ver o processo da instrução e da educação em relação ao pensamento, mas aquilo me assustou um pouco. Outrora, então, né, numa reunião mediúnica, um espírito se apresenta, né, várias vezes já, por vários meses, como um Exu, que atendia e vem para mim, olha, eu gosto muito do senhor, se o senhor quiser, o que o senhor quiser eu faço para o senhor, o bem e o mal, porque o senhor é uma pessoa boa. Eu falei, desde quando que em nome de Jesus eu vou pedir alguma coisa para você fazer o mal? Ele falou, não, mas eu estou aqui, e eu tenho que, sou subordinado a não sei quem, a não sei o que lá, e daí a gente vai estudando e vê que o problema do desencarnado e do encarnado é o mesmo, né? É o pensamento que a gente não faz a semeadura do bem nele. A menina, então, eu conversei e tentei falar, você precisa se motivar. Indo em psiquiatra, em psicólogos, eu falei, vamos no centro fazer um atendimento fraterno, já vendo que havia um processo, né, de obsessão, mas não de obsessão por ela, mas por causa do pensamento e por causa da sintonia do pensamento. Da sintonia do pensamento e, obviamente, que o semelhante atrai o semelhante. Uma menina que não tinha problemas nessa encarnação. Não sei o que ela vem com a sua expiação, mas que ela não conseguia se fixar no processo de evolução, porque o seu pensamento era um pensamento, ela queria dormir, queria ficar nada, não usa drogas, não tem namorado, não tem... Quer dizer, a gente vê até que ela nem para o trabalho, para um outro lado de deturpação ela tinha. Ela está realmente parada. E aquele espírito, então, que está, segundo minhas contas, há 5 ou 6 séculos fazendo a mesma coisa, amando de uma senhora, que, né, e a gente vê que realmente o pensamento dele não está num processo evolutivo. Então vocês vejam como o pensamento, tanto no material quanto no espiritual, ele nos atrapalha fielmente. E se eu desencarnar agora? O que vocês estão pensando? O que eu estou pensando? Será que nós estamos prontos para desencarnar agora? Ou será que nós vamos ficar remoendo em nosso pensamento esse processo, né, que vai atrapalhar nesse pequeno período de 60, 70 anos que ficamos aqui, já nos enrolamos. Imagine depois que desencarnarmos e ficamos ainda com esse pensamento. Então, a importância do pensamento, ela é absurdamente, a gente não tem noção de como nós temos que controlar e temos que entender o processo, não só em nós, mas também em nós como sociedade. E aí está o cérebro. Né? Então você vê o cérebro numa mão, o cérebro iluminado, e muitos estudos a respeito dele. Um deles, né, sobre o pensamento e a glândula pineal em relação à interatividade de médiums, a conexão com espíritos, muita coisa, né, estudando ressonância magnética, vendo cristalização de pineal. Será que esses têm pensamento? Então vamos estudar a cabeça dos psicopatas, vamos estudar a cabeça das grandes mentes. E tudo é estudo e a gente não conecta. E Emmanuel, em 1950, né, trazendo o cérebro de uma maneira não tão conhecida como hoje, isso que me deixa mais feliz, assim, de como a espiritualidade nos ensina e nós não escutamos. Ele fala que o cérebro, não fisiologicamente, mas do ponto de vista de pensamento, ele é dividido em 5 partes. A primeira dos desejos. O que são os desejos? Propósitos, aspirações e também estímulo ao trabalho. Segunda parte do cérebro. Inteligência.
Nós sabemos que na evolução filogenética das espécies, a nossa parte frontal ela foi crescendo. E esse processo de inteligência diz respeito aos patrimônios de evolução e cultura. Emmanuel nos traz como terceira parte a imaginação. A imaginação que é o que alicerça a sensibilidade, né, as riquezas do ideal. Nesse cérebro, a localização do que está sendo colocado não tem nada a ver com a anatomia do cérebro, mas para a gente ter a noção de como Emmanuel nos traz isso. E a memória, que é nosso arquivo de experiências e é o investimento da alma. Então ele traz que esses 4 pontos seriam o que vão realmente fazer a locomotiva cérebro funcionar e que vão fazer com que o nosso pensamento seja transmitido. Mas eles são regidos por um gabinete, segundo Emmanuel, o gabinete da vontade. Nós temos que ter vontade, né? Vontade para quê? Para ter uma gerência de todos aqueles desejos, inteligência, imaginação, mas uma gerência esclarecida e que seja vigilante. E daí eu lembrei, essa vontade é que está faltando para aquela minha aluna. Esse gabinete acho que está fechado. Né? Por quê? Não sabemos. Né? E esse gabinete é o que realmente ele se bloqueia em muitos processos obsessivos, encarnados e desencarnados, e faz com que a gente não faça essa locomotiva dos outros 4 sentimentos cerebrais, né, ou dessas 4 características cerebrais, funcionar de forma equilibrada. Governa, então, os setores de ação mental, e tem que estar norteado pela razão. Né? A fé raciocinada, nós temos que estar norteados pela razão, não temos como a gente é místico, isso é aquilo, quer dizer, nós temos que seguir uma linha que não seja nada absurdo. Essa vontade ela tem um impacto determinante para o processo evolutivo de nós, nessa encarnação ou de nós, né, como espíritos. E a sua força influencia a harmonização do espírito. Vejam só. Como estão o gabinete, nosso gabinete da vontade de cada um de nós? O que nós queremos? Onde nós vamos? Do ponto de vista físico, intelectual, espiritual, de qualquer ponto de vista. E ele traz para nós que a mente é espelho da vida. Esse espelho, nos seres, e daí pensando em pensamento durante a evolução do mundo, esses espelhos nos seres primitivos, eles são caracterizados pelos instintos. Nos seres mais evoluídos, eles têm que estar caracterizados no pensamento pela razão. E ele nos traz, Emmanuel, nesse livro, que tudo se renova na interdependência e repercussão. Vejam só, nós somos herdeiros de nós mesmos, inclusive no processo de pensamento. Muitas vezes nossos pensamentos, eles são, no nosso CPU, né, da outra encarnação, a gente traz aqueles pensamentos como que seja expiação, mas na maioria das vezes como prova a ser superada. Vai pensar de novo igual você pensava? E a gente continua pensando, às vezes, há 6 encarnações na erraticidade, 6 séculos na erraticidade, imagine naquele espírito. Então vocês vejam, né, rapidamente, só para a gente lembrar, dentro dos 5 mundos que o nosso Allan Kardec conseguiu captar da espiritualidade, como evoluem os planetas, a gente tem o mundo primitivo, que é um mundo dos bárbaros, né, que é onde a força é determinante e onde o pensamento ele leva, inclusive, para que a gente tenha mais força. No mundo da expiação e provas, que nós estamos nele, né, numa conexão, numa fase de transição com a regeneração, a gente tem pessoas que não são mais tão instintivas, mas ainda trazem na sua herança esse instinto, essa violência. Mas que são pessoas que nós somos ainda, temos a tendência para o mal. Né? Aqui nós temos ainda, um pouquinho antes da nossa época, não aqui, né, no William Crookes, né, só lá fora. Exílio de espíritos rebeldes à lei de Deus. Então nós estamos numa fase de transição, que seria essa setinha aqui,
mas que ainda a gente tem muita tendência da expiação e provas. Então, se o nosso pensamento, de uma forma coletiva, nos faz essas barbáries, tudo está escrito na Gênese. Então, faz parte da evolução do pensamento para que a gente faz parte. Então, nós não temos que nos horrorizar e pensar que o nosso pensamento... que nosso pensamento... Hoje eu vou usar vários pleonasmos, várias redundâncias, mas a gente achar que nosso pensamento tem que tender ao mal. Quem vai mudar o quintal da sua casa é você, e vários quintais vão mudar a humanidade, no pensamento coletivo do bem. E daí nós vamos para o mundo de regeneração, que nós estamos, né, entrando, que ainda a lei é regida pela matéria, no rumo a uma felicidade, mas ainda a felicidade pensada de maneira efêmera. Ou seja, nós temos ainda... O que é felicidade para a maioria da humanidade? É ter dinheiro, é ter riqueza, é ter títulos, é ser alguém para pisar em cima do outro. Então, quer dizer, nós temos que... Estou falando de maioria, quer dizer, então nós temos essa característica. É por isso que nós vivemos um momento político e moral que vivemos no Brasil. Porque os seres que estão lá são seres... eles não vieram de Marte. Eles são seres que estão nos seios da nossa família, dentro de um processo de corrupção que faz parte de uma parcialidade do pensamento da maioria da gente, inclusive de mim. Então, nessa questão de evolução do pensamento, quando daqui, não sei, 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 anos, nós vamos ter os humanos mais velhos, purificados, a infância menor, né, as pessoas mais leves. Eu costumo falar que eu quero chegar logo, né, nesse mundo, porque eu estou muito pesado, né, quem sabe eu chegue logo nele, né, mas que realmente se foi a ambição e o poder. Que nós começamos, então, nesse mundo dos ditosos ou felizes, viver um mundo melhor. Então vejam que o pensamento, se eu estou em depressão ou se a sociedade está em depressão, isso e Emmanuel nos trazia, faz parte do processo de evolução do pensamento dentro do planeta, da evolução planetária em que vivemos. E o nosso trabalho maior, independente da religião, é estarmos aqui para tentar e começar a iniciar essa mudança. E daí a gente vai para o mundo celestes ou divinos, onde são espíritos puros, que já não estão presos a planetas, vão e ajudam os outros orbes. Leon Denis nos traz uma lei, já o dissemos, rege a evolução do pensamento. Como a evolução física dos seres e dos mundos, a compreensão do universo se desenvolve com o progresso do espírito humano. Então, a primeira das coisas que a gente tem que analisar em pensamento e vida é qual é o pensamento que faz parte do nosso momento planetário. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para vocês. Olha o momento planetário que passamos, dentro do que Kardec já nos trouxe em relação à evolução, a evolução dos mundos em relação a um planeta, e nós estamos vivendo um momento super esperado. Nós estamos nem no mundo da regeneração ainda, quer dizer, nós não estamos fora de uma evolução, porque evoluímos muito tecnologicamente, cientificamente, mas a nossa moral não, ética, ela ainda é muito, né, tem muito a se desenvolver. Então, né, Leon Denis fala que instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por a imagem de Deus, por religião, por imagem de Deus, por religião, o amor. Leon Denis, o apóstolo, né, de Kardec, ele já nos coloca, né, nos mostrando isso no início do século XX. Vou trazer para vocês, muito mais do que rapidamente, a evolução do espírito, que tem a ver com o pensamento em relação a esses mundos, a fase evolutiva, e esse pensamento que ele é influenciado diretamente por sentimentos defensivos. Para que nós fizéssemos os processos de transição dentro do mundo, nessa adaptação do Ubiraci Leal, Reforma Íntima, Um Só Caminho, e o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, né, fazendo a união dessas duas obras, a gente cria uma situação que traz nós, como seres,
sentimentos defensivos, e que esses sentimentos defensivos eles são o que influenciam diretamente o nosso pensamento e a conexão daquelas 5 áreas que trabalham no cérebro. Quando nós éramos então selvagens, saindo de um homem primata, né, a gente tinha como sentimento defensivo instinto e egocentrismo. Eu queria bater para ganhar e eu era o centro do universo. Na fase de transição entre o mundo primitivo e o mundo de expiação e provas, o homem das cavernas que começa a viver em sociedade, a gente cria como sentimento defensivo o ciúme e o egoísmo. Começo a viver em família, começo a ser egoísta para mim e para os meus, né, e começo a ser ciumento. No mundo da expiação e provas, surge então o homem tribal, já vivendo em tribos, em uma unidade social, né, umas pequenas sociedades. E daí sim, eu já tenho meu vizinho, eu tenho a minha oca vizinha, tenho minha, né, já vivo em tribo. A minha oca tem que ser mais arrumada que a sua, eu tenho que estar mais bonito que o do outro, porque senão ele vai roubar minha mulher, o meu filho é melhor que o seu filho, cria. Então, nós temos que ter como sentimentos defensivos, e temos que ter, no sentido que há necessidade de termos para que façamos o pulo. Mas não que a gente fique guardando isso e magnetize isso como verdade absoluta. Então, como a gente é homem tribal, a gente cria então a vaidade e o orgulho. Então, meu filho, né? Se eu puder puxar, orgulho, eu sou melhor que você, eu estudei mais, eu tenho mais dinheiro, sou mais bonito. Então, aí sim a gente vai trabalhar. E nesse mundo de transição em que estamos, já somos um homem cosmopolita, tendendo à transcendência, ou seja, já acreditamos num Deus único, já começamos a acreditar que a vida não acaba na matéria, com certeza, né? Não digo que isso seja possível, mas sim que isso é real. Já sabemos que existe algo além do material. E daí o que acontece? Nós criamos como sentimento defensivo, que acontece na maioria, só não acontece no William Crookes, mas na maioria é um sentimento defensivo que a gente tem na maioria das vezes a inveja e o juízo. Um tem inveja de outro e eu já começo a ser o juiz. Né? Nosso amigo Márcio não está assistindo minha palestra, ele deve estar vendo alguma coisa atrapalhada nesse celular, né? Quer dizer, o que está acontecendo? Ele lá atrás está pensando em outra coisa. Quer dizer, eu já nossa, a sua saia está muito curta. Você não deve ser espírita. E criamos nessa herança de nós mesmos, né? Nesse CPU, começamos a julgar os outros, como se pudéssemos fazer isso. E é isso que acontece. E isso vai fazer com que os nossos pensamentos fiquem desviados do propósito real. E daí, no mundo da regeneração, que seria o que Jesus, como encarnado, gostaria, vem o homem da quinquessência, o homem universal. E olha o que Jesus tinha como sentimento defensivo: o amor e a intuição. Nosso pensamento, ele tem que ir nessa direção. E não no acúmulo desses 8 sentimentos defensivos que nós temos desde a era instintiva. Somos instintivos, egocêntricos, estamos vendo aí um momento nacional, pré-Guerra Fria, né, que daqui a pouco, não vai demorar muito, temos que orar muito, porque não vai demorar muito, vai ter algum procedimento de um lado contra o outro. Por quê? Porque eu sou vaidoso, orgulhoso e eu estou certo. Porque eu não quero perder o meu posto, independente do lado que seja, não estou levantando bandeira de ninguém. E eu julgo que você está errado. Olha só que coisa, que pensamento. Esse pensamento, esses sentimentos que nutrem o nosso pensamento, fazem com que nós não saiamos do lugar. Parecemos uma tartaruga com 2 cabeças, uma para cada lado. E às vezes até eu vou parar de pensar, não vou mais querer evoluir, surgem situações igual a da aluna que eu acabei de falar. Ficamos desmotivados para o seguir na encarnação. Depressivos, né? Vamos procurar ajuda. Temos que procurar ajuda, mas temos que pensar que isso é um processo, então, nesse primeiro momento, que o pensamento
ele condiz com a evolução planetária e espiritual. Mas que a mudança, ela acontece de forma paulatina, de uma pessoa, né, para a contaminação do coletivo. Então, pensar corretamente é o suficiente? Não. Se eu pensar corretamente só a mim, eu vou trazer para vocês o exemplo de Siddhartha Gautama, Buda. Qual que é a grande diferença entre Siddhartha Gautama e Jesus? Siddhartha Gautama, um espírito de luz que Jesus mandou como governador do planeta para a preparação do solo. Mas Siddhartha Gautama precisava se isolar para chegar no Nirvana. E Jesus nos traz uma lei necessária para a evolução, a sociedade. Ele nos mostrou que no meio da muvuca a gente poderia mudar o nosso pensamento. E não precisaria me isolar no topo de uma montanha, mas momentaneamente, para voltar para a muvuca e ver que nós temos que viver nesse processo de sociedade. Nessa lei natural que já está no terceiro livro do Livro dos Espíritos. Sociedade. Então, nós não vamos conseguir pensar e ficar isolado, e não pensem vocês que essa evolução vai acontecer, porque a hora que eu saio da minha montanha e chego no Brasil, vejo que está tudo de ponta cabeça. Já me desequilibro no primeiro jornal nacional que eu vou assistir. Né? Cadê? Então, essa é a grande diferença. Um espírito de luz, Siddhartha Gautama, Buda, mas que nesse processo de evolução, Jesus vem na conexão como governador planetário falar: nós temos que evoluir, mas nós temos que evoluir na relação interpessoal, no pensamento meu comigo mesmo e meu com o próximo, encarnado ou desencarnado. Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. Esse é o primeiro passo, com certeza. Então, esse processo do isolamento para você conhecer a si mesmo, tudo bem. Mas você conhecer a si mesmo sem viver em sociedade, você não vai conseguir dominar os leões que tem dentro de você. A sociedade ela é natural e necessária para a evolução. Além de entender o pensamento, temos que conectá-lo ao universo, com encarnados e desencarnados. Do conhece-te a ti mesmo ao parte do coletivo. E como a gente faz isso para pensar? Vocês já viram como o pensamento evoluiu, de uma certa forma, do início dos tempos primitivos até hoje. E a gente, Emmanuel nos traz no livro Pensamento e Vida, algumas características para domar o pensamento em prol da vida eterna. Da melhoria da nossa condição nessa encarnação, mas que nós melhoremos como espírito e não fiquemos mais tão perdidos nos nossos pensamentos. Que quanto pensamento ruim a gente tem, já tem insônia. Pense vocês encarnados, imagine vocês desencarnados, com raiva de alguém desencarnado e fale: eu consigo fazer mal. Isso você só vai ficar bem tempo no umbral. Só para lembrar vocês, né, André Luiz ficou 8 anos, não é isso? Imagine a gente, se não mudar nosso pensamento. Né? Então, algumas características nos traz Emmanuel: humildade, cooperação, fé, trabalho, instrução e educação, e a sociedade. A sociedade, que eu vou começar de trás para frente, é o que eu acabei de falar para vocês. A necessidade. E a sociedade começa pela célula máter, a nossa casa. A parentela espiritual, a parentela material. Né? Quantos filhos, quantos primos, quantos irmãos, quantos pais e quantos filhos não se dão. E a necessidade desse entendimento que nós somos colocados nessa situação porque nós não conseguimos domar os nossos pensamentos na encarnação passada e não conseguimos querer bem aquele irmão. Daí ele vem na tua família como teu pai, como tua mãe, como tua filha, como teu filho. Olha que importância nós temos no pensamento até para que esses processos de parentela material não parem de acontecer. Você não tem inimigos ou adversários dentro da tua família. Então, a família como célula máter da sociedade e a sociedade na necessidade, então, primeiro de um processo, né, quando a gente pensa em humildade, cooperação e fé, basicamente, de uma maneira bem simplória,
Isso caracteriza o amor que Jesus nos queria colocar. Né? E o trabalho, a instrução, caracteriza, né, a sabedoria, que são as duas asas que Emmanuel nos colocou. Né? O amor muito mais forte, que nós estamos dependendo dele, né? E a sabedoria, mas não num processo de instrução, e sim num processo de educação. Na humildade, a primeira coisa é quando nós começamos a pensar em qualquer processo que vamos ficar nervosos, ou que vamos sair de uma linha de racionalidade, reconhecer que nós somos pequenos. Nossa pequenez diante do mundo, diante das vidas que já tivemos, né, que é melhor que nós estamos, mas nós já acumulamos tanto e estamos aqui errando ainda, e principalmente em relação à providência divina. Ser humilde para entender que nós não somos nada. Estamos assim, estamos assado, mas não somos nada, e tudo que nos é dado pode nos ser tirado. O Evangelho nos traz isso. Então, quando a gente começa a domar o nosso pensamento na humildade, a gente começa a pensar de forma diferente, em que a fascinação do material, ela não é mais a verdade absoluta, e ela se torna apenas alguma prova. Eu tenho muito ou eu não tenho e quero ter, mas a gente já sabe que isso é uma prova. A doença que eu tenho, né? Aquele irmão chato que eu tenho. Então, quer dizer, tudo isso começa a fazer sentido, que eu tenho que melhorar meu pensamento, inclusive em relação à doença, à pobreza, à inimizade e tudo mais. E outra coisa, humildade não é servidão. Eu sou humilde, eu vou servir, você pisa em cima de mim. Não é isso. E humildade é independência em liberdade em serviço do bem. Bezerra de Menezes nos traz, você vai começar a ser humilde, né? Você não precisa dar tudo o que você tem, mas que você comece a quebrar a tua prepotência, que você comece a não querer mais mal o próximo. Esse é um processo gradativo. Quem sabe a gente não sai dessa encarnação já pensando dessa forma. A cooperação, ela vem imediatamente depois da humildade. Porque se eu sou humilde, eu começo a cooperar. Não basta ser bom e humilde, tem que cooperar. Né? A justiça e bondade nos atos são os precursores da tolerância, da paciência e da indulgência. E das nossas bem-aventuranças que Jesus nos colocou, né? Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, chega ao Cristo Consolador, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Olha que evolução das bem-aventuranças. Daí ele traz, amar o próximo como a nós mesmos, e amem seus inimigos. Veja que processo de evolução de pensamento que o Evangelho nos traz. E que nós temos que ir lá ler livros de autoajuda. E do capítulo 5 ao capítulo 12, nós teríamos todo o processo evolutivo da cooperação e de como nós temos que pensar em relação a nós mesmos e à sociedade para melhorar a condição da evolução espiritual. Olha o que Emmanuel nos diz nesse livro. Poder intemperante sofre o povo, poder intemperante em relação aos governantes. Sofre o povo a intranquilidade da mazorca, e quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Né? Então ele está dizendo aí da responsabilidade de nossos pensamentos em relação à gestão de nossa família, em relação à gestão do nosso negócio, em relação à gestão dos grandes políticos do nosso município, do nosso estado e do nosso país. E de todo o que serve. Então nós temos tiranos inteligentíssimos, que tem aquela parte do cérebro da inteligência a 1000, e nós temos artistas que tem aquela parte da imaginação também a 1000, mas que não há equilíbrio entre os quatro, e que eles, a maioria, estão nos vícios e são facilmente fascinados num processo de obsessão, né? Obsessão simples, fascinação, subjugação. Né? E eu acredito, né, dentro da minha
pouca experiência, que a fascinação é o pior das obsessões, porque, na verdade, a pessoa acredita que não está obsediada pela força do pensamento dela em relação ao que ela acredita ser verdade. A cooperação é a obediência construtiva aos impositivos da frente. Não acreditar que eu sou Deus, né? Somos todos deuses, como Jesus diz, mas não acreditar que eu sou o soberano. E socorro implícito às privações da retaguarda. E aí? Todo mundo está fazendo esse socorro? Outro ponto que Emmanuel nos traz para domar o nosso pensamento é a fé, que é a confiança, né? A definição. Crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém. A fé não é a fé só religiosa. A fé é crença. A fé é sentimento de confiança em algo ou alguém, mas que não tem evidência da veracidade da proposição da causa, em causa. Mas isso daí, não na questão do espiritismo, a fé tem que ser raciocinada. Então essa definição, ela cai por terra, porque não é uma fé. Eu não acredito em algo que não é real. Eu estudo, eu sinto e eu sei que nós temos a imortalidade da alma, que nós temos a pluralidade das existências e há a necessidade de que a gente tenha fé, criando um processo de resignação, de acreditar que as nossas provas e as nossas expiações são necessárias para que melhoremos o nosso pensamento e a nossa condução de vida. E resignação não é conformação, porque a conformação nos leva a quadros patológicos igual a moça que eu contei no começo da palestra, e igual a do espírito que faz 8 séculos que está perdido. A resignação nos diz a conformação de que estamos num processo necessário para a nossa evolução, mas há necessidade imediata de trabalho. Qual que é a primeira lei natural que nos ensina o Evangelho, que nos ensina o Livro dos Espíritos? Adoração, no sentido de se elevar, melhorar, transcender, melhorar a nossa condição de pensamento. E a segunda, trabalho. Não tem como nos remetermos à adoração, nos chicoteamos, né? Eu me chicoteando, vocês se, né? Ai, coitado de mim, tal, vou ficar quieto, deitado. Não é isso. Esse processo de adoração é um processo de adoração sem racionalidade. Então eu posso até reclamar um pouquinho para mim, mas eu sigo trabalhando. Eu sigo, né, tentando melhorar meu pensamento. E outro processo interessante que vem da física é a resiliência. O que é a resiliência? Retornar à forma original após a deformação. Deformações todos nós vamos ter. Doenças, né? Problemas financeiros, problemas de relacionamento, todos vamos ter. Mas nós temos que ser rápidos nesse processo de resiliência para voltar à forma original. Isso só se faz com um pensamento focado dentro da necessidade do entendimento do pensamento no processo evolutivo do espírito. E daí, se vocês forem ver, olha só que interessante, isso é um artigo científico, não tem nada a ver com o espiritismo, mas o espiritismo tem tudo a ver com tudo, porque ele é a conexão da nossa existência material e espiritual. Enfrentamento e resiliência, olha o termo resiliência, de pacientes em tratamento de quimioterapia e seus familiares. Esse é um artigo científico de 2012. E daí tem aqui alguns depoimentos dos familiares ou de quem estava sofrendo a quimioterapia. Olha esse. A gente, esse aqui estava sendo submetido à quimioterapia. A gente se sentiu mais próximo, porque até no dia a dia, antes o convívio com a família era oi e tchau. E agora não. O que mudou foi a proximidade. A gente fica mais próximo. Tem partes boas também. Olha lá, não estamos falando de espiritismo. Olha como o pensamento, no meio de tanta coisa ruim, aquela pessoa tomando quimioterapia num câncer terminal, falando da necessidade da melhora da sua condição familiar do relacionamento. A segunda, eu quero viver mais uns tempos, ter mais anos de vida com a minha família. Apesar de tanta coisa no mundo, eu gosto de viver. Você vê como, né, até as atrocidades, até as grandes calamidades, a pessoa traz, sem nenhum contexto religioso, num texto científico, traz o lado bom
da coisa ruim, né? Como diria a medicina tradicional chinesa, do yin e do yang, no fundo do que está... Meu pai dizia assim, né, matuto do interior, nada é tão ruim que não possa piorar, e nada é tão bom que não possa melhorar. Então não reclamem. Porque se está bom demais, não reclame que pode melhorar mais. Mas se está ruim, não reclame porque você pode ter certeza que pode piorar. E essa é a nossa doma do pensamento. E daí os chineses trazem o yin e o yang. No fim de todo escuro, nasce a luz. E quando eu estou com muita luz, provavelmente eu posso me fascinar e entrar nas trevas. Né? Que coisa maravilhosa que ele já nos trazia. O Espiritismo só veio reforçar isso aí. E daí sim, trazendo fé, né? Trazendo cooperação, a gente vai ter o amor que Jesus nos colocou entre irmãos, né? E o trabalho daí surge como, né, a necessidade do seguir para que a gente tente consolidar a nossa encarnação e a nossa evolução espiritual. É o roteiro da justa emancipação. Agir por agir não é o caminho. Regiões infernais têm muitos espíritos trabalhadores. Muitos. Um exemplo é aquele que eu acabei de falar, o Exu, que a gente está conversando lá. Quer dizer, o que aquele homem trabalha, que tem dia que ele chega cansado lá para conversar com a gente. Mas está cansado que, meu Deus, onde você estava? Estava fazendo não sei o que. Eu falei, mas você trabalha. Mas ele trabalha, ele age por agir. Ele não tem nenhuma condução do que é Jesus, da mudança de pensamento necessária nele, do seu livre-arbítrio, para mudar a sua condição espiritual. Então, o trabalho é obrigação e se torna insalubre nesses casos. E daí tem, no segundo capítulo do livro Qual é a Tua Obra, do Mário Sérgio Cortella, ele traz como o trabalho é visto por todos nós, na maioria. O trabalho vem de uma tradução que se chama tripalium. Tripalium era aquelas coisas que colocavam no pescoço para fazer a pessoa, né, falar, né, como que se fosse para realmente coagir a pessoa, uma coisa ruim. O trabalho vem da tradução de tripalium. E poeses, né, vem da questão do hedonismo social, do viver bem, que criou, né, o Carpe Diem, depois já, né, depois da era medieval. Então, veja, tripalium vem daquela coisa que nos... Né, como que fala quando não é masoquista? Quer dizer, ela realmente era para nos judiar, né, aquela coisa. Então, pensem, a tradução do trabalho dentro do processo da evolução. Quando eu falo em trabalho... não quero trabalhar. Isso serve para o centro espírita, isso serve para o trabalho em qualquer lugar. Não estou falando só de trabalho espiritual, porque trabalho para mim, eu costumo falar que a doutrina espírita nos faz conectar todos os nossos atos em prol da melhoria da nossa condição terrestre. Então, não importa se é no trabalho, não importa se é no conversar, não importa se é dentro do centro espírita. E o problema é esse, né? Porque às vezes você é julgado porque você não tem obras dentro do centro. Trabalho é obra. Meu filho, ser bem cuidado. Minha casa está bem cuidada. Meu centro espírita está aqui, ó, coisa linda. Tudo limpo, vocês aqui, maravilhosos. Meu projeto de vida, né, meu trabalho. Minha vida está em obra coletiva e progressiva. Analise vocês, o que é o seu trabalho. Esse trabalho faz parte de um processo coletivo de evolução? Eu sou importante. Eu, vocês, todos nós. Não para a gente ficar de salto alto, prepotente, mas nós temos uma importância, inclusive para que nós consigamos sair de um processo depressivo, de um processo em que nosso pensamento já não consegue evoluir tanto. Né? Trabalho, ação transforma o ambiente. Trabalho, serviço transforma o homem. Emmanuel nos traz isso. Então vejam a necessidade disso. E ele traz por último a instrução. Através do amor valorizamos para a vida. O amor nos valoriza para a vida. Através da sabedoria somos pela vida valorizados. Mas hoje nós criamos nossos filhos para ter instrução. Instrução em que sentido? Ele tem que ser bom, mas eu não crio ele
Eu não crio ele na necessidade de uma evolução das duas asas que Emmanuel nos traz, da sabedoria e do amor. Eu formo ele para ser médico, eu formo ele para ser engenheiro, mas depois você vai pensar no espiritual. Agora você pense em ser bom no que você faz e passe por cima dos outros. Quando você tiver seus 40, 50, você vai lá para o centro, vai lá para a igreja, daí você começa a rezar. Quantos de nós não fazemos isso? Né? Hoje eu estava na Federação Espírita de manhã, na reunião do terceira regional, e a gente estava vendo o grupo de jovens com 7, 8 pessoas, né? E a nossa reunião com 40, 50. Né? Quer dizer, a gente precisa melhorar isso, porque nós, como espíritas, ainda somos negligentes nessa relação de domar e ajudar na doma do pensamento das nossas crianças. Por quê? Porque daí ela vai chegar com 25 anos, ela não vai ter nenhuma motivação para viver, porque nós demos tudo, e nem vai saber qual é a sua sexualidade. Pensem um pouco a nossa responsabilidade de pensamento para conosco e para com aqueles que somos fiéis depositários. A inteligência e a bondade têm que andar de mãos dadas. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação, e não só estudar e pisar. Inteirar amor ao próximo, ao evoluir do próximo, daí você transforma a instrução em educação. Né? E nesse processo, né, como hoje é aniversário de Chico Xavier, cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã. Vejam a necessidade de imediatamente estarmos mudando nosso pensamento para que nossa vida siga num processo um pouco menos doloroso. Né? Mudar, transformar, né, esse processo de pensamento. Eu fiz, né, algumas semanas atrás, né, num processo intuitivo, e vou repetir aqui, eu falei só uma vez no Herculano, que é que nós somos herdeiros de nós mesmos, e isso serve para os nossos pensamentos e a necessidade de mudar. Então eu vou passar para vocês aí, né, esse pequeno poema aí, só para a gente pensar. Nós somos o material do viver e ter na atualidade, e o espiritual de ser na eternidade. Nesses constantes intercâmbios, formamos as consciências que nos são fortalecidas através das experiências. Do horizonte tribal, começamos na eternidade a acreditar, saímos do animalismo para a consciência despertar. De repente a natureza dominamos, no horizonte agrícola criamos rituais, deuses nos intitulamos, sem quaisquer noções sociais. Civilizados nos tornamos, religião e Estado se fundem, oráculos fornecem opiniões, os animais políticos surgem. O horizonte profético aparece, há necessidade de individualizar, o monoteísmo se estabelece, mas somos nós mesmos a profetizar. Profetas anímicos a criar, rituais e situações de fascinação, arquétipos a determinar que não passamos de ilusão. Jesus nos vem exemplificar, aos irmãos doarás amor, mas ainda somos pseudo-profetas que aprendemos apenas com a dor. O caminho é transcender, o planeta precisa evoluir, como herdeiro de nós mesmos, por milênios vamos seguir. Muita paz. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Nada? Eu estou com medo de molhar o microfone. Vai ficar caro. Então, tem uma pergunta pela Brasil Espírita. Alô. Bem, Pierre, a pergunta é de uma ouvinte da rede. Ela é Luana, ela é de Angola. Como mudar o pensamento em estado de depressão aguda? Tentei suicídio por 2 vezes. Vivo com o fantasma da morte em meu cérebro. O que fazer? Luana, de Angola. Boa noite, Luana. O processo, eu não sei qual eu acho que um processo consciencial, a partir do que a gente conversou aqui, ele é necessário. Obviamente que você já deve estar com a ajuda, né, de médicos, e elas têm que continuar tendo de psicólogo, psiquiatra, mas
num processo de evolução do ser integral, nós não conseguimos, né, sair de processos depressivos dessa intensidade de suicídio sem que a gente tenha uma ajuda física, material, como você já deve estar tendo, e espiritual concomitante. O pensamento de suicídio, provavelmente, né, ele já faz parte de outros processos encarnatórios. Chico Xavier, numa das passagens, uma mãe foi reclamar ele de um filho que era tetraplégico. E eu acho que isso serve bem para ela, né? De um filho que era tetraplégico. E olhava muito pela janela. E ela foi chorar com Chico Xavier, que não era justo aquilo. Né? Que não era justo aquele menino ficar olhando pela janela e ele queria viver e ele ser tetraplégico. O que está acontecendo? Chico, calma, minha filha, acredita em Jesus. Jesus sabe o que faz. Não fique nervosa. Luana, aquele menino tetraplégico, depois de várias vezes a mãe, e até Chico chama ela, vai para o canto e fala, esse menino tetraplégico, ele já cometeu suicídio por 5 ou 6 vezes em outras encarnações, e ele está tetraplégico nessa encarnação. E se ele andasse, estivesse só as 2 mãos funcionando, ele se apegava no patente da janela e se jogava prédio abaixo para se suicidar de novo. Então, Luana, pensa nisso e veja que sua vida, né, que nós somos herdeiros de nós mesmos e que temos a necessidade da mudança. Com ajuda, com o estudo do Espiritismo, com certeza, né, conseguiremos. Não é um processo fácil, é um processo, imagine, é um processo que você é herdeiro de você mesmo, um processo ou de desilusão da vida, ou até desse suicídio já ser um processo de prova nessa. Outra situação é que você pode estar passando pela sua sintonia de pensamento por um processo obsessivo que uma ajuda dentro de um centro espírita pode ser que até retire você desse quadro mais rapidamente do que você pensa, né? Num processo que não é mágico e nem místico, é um processo que você vai ter que mudar o seu pensamento. Então não cabe fórmulas mágicas, mas cabe que você pense que você não vai querer ser na outra encarnação, né, essa pessoa que realmente falhou nessas. E que nós temos que procurar ajuda nesse momento e não ter medo de conversar, de falar, de ir ao centro. E que todos nós passamos por processos problemáticos na vida. E posso dizer uma coisa a você, que muitos de nós que estamos aqui, né, não é meu caso, né, não nessa encarnação, mas já passamos da ideia de se suicidar, então, porque somos falíveis. Há necessidade do treinamento de pensamento, do processo médico e do processo espiritual. Eu não sei como está, né, no país o movimento espírita, mas eu acho que a gente deve cada vez mais conectar esse tratamento do ser integral e não só, né, necessita do médico. E eu estava falando ontem para essa menina que eu comentei na palestra, ela falava que melhorou muito com os benzodiazepínicos, né? E os benzodiazepínicos são GABAérgicos, eles agem na sinapse cerebral para que, inclusive, diminua essa influência espiritual, porque quando eu diminuo eu facilito a sinapse GABAérgica, eu tenho um relaxamento cerebral que eu não consigo me conectar mais a processos obsessivos. Então há necessidade desse tratamento inicialmente, junto com o espiritual, para que depois a gente vá desmamando. E esse desmame, às vezes, pode ser lento. Então procure ajuda médica e de um centro espírita, né, que faça com que você conduza a sua vida de uma maneira, né, mais equilibrada, dizendo que todos somos não equilibrados, né? E eu acho que esse desequilíbrio é o que, como eu disse hoje aqui, ele faz parte do pensamento da evolução do planeta. Então eu acho que você deve lutar e pensar em tudo que a gente falou hoje, do pensamento em relação ao planeta e do pensamento de você com você mesmo nos seus processos de vida para tentar realizar essa mudança.